Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um Romanos Comentado, tá? Então, compartilha, comente, dê o seu like, é muito importante. Talvez eu já tenha tido relato de pessoas que têm sido edificadas, eu tenho sido muito edificado, então compartilhe essa ideia, tá? E hoje nós vamos continuar em Romanos 9, né? Lembrando mais uma vez que a carta ela é escrita inteira, então não tem uma divisão em capítulos na carta original. Então é muito importante entender que quando ele começa, a gente lê aqui esse novo parágrafo, é uma continuação do que ele já falou anteriormente. Então é importante você ir lá. Então vamos lá. Digo a verdade em Cristo, não minto, e a minha consciência confirma isso por meio do Espírito Santo. Sinto grande tristeza e tenho incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser amaldiçoado, separado de Cristo, por amor de meus irmãos. Gente, olha o que ele está dizendo sobre amar o irmão. Olha a coisa assim que para muita gente é absurdo, né? Porque eu mesmo desejaria ser amaldiçoado e separado de Cristo por amor dos meus irmãos. Olha só, então quando a gente fala que ama alguém, é incrível isso, né? O amor de Paulo. Meus compatriotas, segundo a carne, ele não está falando de irmão de sangue, hein? São israelitas, a eles pertence a adoração, assim como a glória, as alianças, a promulgação da lei, o culto e as promessas. Então, aos israelitas, eles receberam, já falei outra vez, a verdadeira religião até Cristo era o judeu, é o israelita. Eles que receberam os oráculos de Deus, os mistérios de Deus e as promessas. Deles são os patriarcas e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos. Deus bendito para sempre. Amém. E não pensemos que a palavra de Deus falhou, porque nem todos os de Israel são, de fato, israelitas, nem por serem descendentes de Abraão, são todos filhos. Pelo contrário, por meio de Isaque será chamado a sua descendência. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa é que são contados como os descendentes. Então Deus tem uma promessa. Então quando você segura essa promessa, são os filhos da promessa. Nem todo mundo, sabe aquela história, todo mundo é filho de Deus? Não, não é bem assim. Existe uma regrinha, vamos colocar assim, né? Em João, no Evangelho de João, ele diz: a todos aqueles que creem no seu nome se deram o direito de se tornarem filhos de Deus. Então aqui ele também está falando a mesma coisa. Porque a palavra da promessa é essa: por este tempo voltarei e Sara terá um filho. Então, filhos da promessa. E isto não aconteceu somente com ela, mas também com Rebeca, ao conceber de um só, de Isaque, nosso pai. E os gêmeos ainda não eram nascidos, nem tinham feito bem ou mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Quando foi dito a Rebeca: o mais velho será servo do mais novo, como está escrito: amei Jacó, porém desprezei Esaú. Existe um plano eterno de Deus para a humanidade. O que ele está dizendo aqui não é sobre predestinação. Uns nasceram predestinados a sofrer, outros a isso. Não, não é isso. O que ele está dizendo é que o que o Paulo está enfatizando aqui é que existe um plano, um projeto de Deus. Nesse projeto ele incluiu eu e você, nesse plano eterno de Deus para a humanidade. Tá? Então ele está falando que antes dos gêmeos nascerem, antes de Jacó vender, trocar, comprar Esaú, antes de enganar, né? Então todo o processo, tudo aquilo que aconteceu foi dentro do propósito de Deus. Tem um propósito, o plano eterno de Deus para a humanidade. Que diremos então? Que Deus é injusto? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, terei compaixão de quem eu tiver compaixão. Ele é Deus, ele pode fazer o que ele quiser. Se ele não quiser ter compaixão de uma pessoa boa,
Vou pegar bem assim, se ele quiser ter compaixão de uma pessoa que dá ajuda, se ele não quiser ter, ele não pode, ele conhece o coração daquela pessoa. E se ele quiser ter compaixão de um assassino, de um bandido, se ele quiser ter, ele pode. Ele é Deus. Eu terei misericórdia de quem eu tiver. Porque se estiver dentro do plano dele, quem sou eu, quem é você para questionar os planos de Deus? Assim, pois, isto não depende de quem quer ou de quem corra, tá vendo? Não depende de mim, não depende de você, mas de Deus que tem misericórdia, depende dele. Ele é o Deus, ele é o Senhor. Então é ele que tem. Porque a Escritura diz a Faraó: foi por isto mesmo que eu o levantei, para mostrar em você o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Deus fez de Faraó um homem mau? Não. Ele levantou, potencializou a maldade de Faraó e levantou. Ele não está falando que ele fez, ele levantou. Ah, você é um cara mau, eu vou te levantar para mostrar em você. Olha só. Olha o termozinho aqui. Para levantar em você o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Então, fique muito atento se Deus não está querendo usar em você para o nome dele ser levantado no meio da sua família, no seu trabalho, aonde você estiver. De repente, Deus quer usar em você a manifestação do poder dele. Logo, Deus tem misericórdia de quem quer e também endurece o coração de quem ele quer. Tá vendo? Aqui Paulo afirma que Deus, ele pegou o coração de Faraó, que já era mau, e endureceu e levantou ele a si mesmo. Mas você vai me dizer, por que Deus ainda se queixa? Pois quem pode resistir à sua vontade? Olha só, interessante isso. Mas quem é você, caro amigo, para discutir com Deus? Quem você pensa que é? Quem você pensa que é para questionar Deus? Quem você pensa que é? Quem é você? Eu achei interessante nessa versão. Caro amigo, você está achando que você é o quê? Quem é você na fila do pão para questionar Deus? Será que o objeto pode perguntar ao que fez: por que você me fez assim? Será que o oleiro não tem direito sobre a massa? Para do mesmo barro fazer um vaso de honra e o outro para desonra? Ele é Deus. Que diremos? Se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos de ira. Então, calma, sabe esse cara mau, assassino, pedófilo, enganador? Deus está tendo paciência com ele. Tá vendo? Muita paciência, os vasos de ira preparados para a destruição. O dia dele vai chegar, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia que de antemão preparou para a glória. Está fazendo uma pergunta. Estes vasos somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Tá vendo? Eu e você, gentios. Muitos aqui, né? Tem judeu que vai ver também. Como também diz Oséias: clamarei, chamarei de meu povo ao que não era meu povo. Tá vendo a gente aqui no Brasil? Olha, paraense, mineiro, alagoano. Não era povo, mas agora é. E de amada, a quem não era amada. No lugar em que lhe foi dito: vocês não são meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. Mas Isaías clama a respeito de Israel: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Porque o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra de forma plena e em breve. Ele não está demorando. Como Isaías já disse: se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado descendência, nós nos teríamos tornado como Sodoma, semelhantes a Gomorra. Isso é muito sério. Que diremos então? Que os gentios que não buscavam a justificação vieram alcançá-la, a saber, a justificação que decorre da fé, e que Israel, quem buscava a lei de justiça, não chegou a atingir a lei? Por quê? Por que não buscou pela fé? Mas como? Que por obras tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito: eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço, e aquele que nela crê não será envergonhado. Tá vendo? Aqui ele faz um questionamento que o pessoal fala: mas peraí, se o judeu que era o judeu
foi abandonado? Como assim incluiu? Então, há essa pergunta. E isso chama-se graça, misericórdia de Deus. Tá ok? Então, fique muito atento a isso. Fique muito atento. Tá? Que diremos, pois? Isso aqui marcou. Quem é você para questionar Deus? Então, não questione Deus. De repente, Deus quer fazer dessa situação que você está vivendo. Ele quer usar, manifestar em você o poder e a glória dele. Ok? Muito obrigado. A mais um Romanos Comentado e até o próximo.